Meus amigos, meus cumprimentos. Meu nome é Pedro Cabral, sou advogado, professor de Direito e mestre em Direito Constitucional. E hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre um assunto que está muito em voga, que está movimentando muitos debates, que é a abertura do processo de impeachment contra a presidenta da República. O processo de impeachment ele não cabe apenas contra a figura do presidente, cabe também contra ministros de Estado, presidente ou ministros do Supremo Tribunal, dos superiores tribunais. Então, assim, tem uma gama de autoridades que podem cometer crimes de responsabilidade e sofrerem um processo de impeachment. Inclusive, a depender da Constituição Estadual, também o governador e os prefeitos podem sofrer esse tipo de processo. Mas vamos restringir nossa análise aqui apenas ao caso do mandatário maior do Executivo, que é o presidente da República, certo? Então, é o seguinte, muita gente clama nas ruas pelo processo de impeachment, pela abertura de um processo de impeachment contra a presidenta da República. Os motivos são vários, eu não vou me deter em nenhum deles aqui especificamente, vou tratar apenas em tese da possibilidade, da condição de possibilidade de abertura ou não de um processo de impeachment. Então é o seguinte, muitas pessoas alegam que a presidenta, inclusive já tem pedidos protocolados de impeachment, alegam que já está na hora de abrir esse processo. Em contrapartida, alguns defensores do governo e outras pessoas que não podemos dizer que sejam defensores, externam uma opinião contrária, alegando, certo? Uma das principais alegações de quem é contrário à tese do impeachment alegando que não há provas cabais para a abertura do processo de impeachment. Bem, na verdade, não é necessário para nenhum processo a existência de prova cabal. A existência de prova cabal, certo? Para que ele seja aberto. Em nosso sistema, a prova ela é produzida no processo. Eu não vou me deter em detalhes técnicos, mas em relação ao processo do impeachment, o que acontece? A prova do crime de responsabilidade ela é produzida dentro do processo, certo? Que é aberto na sua primeira fase, que tramita na Câmara dos Deputados. Ou seja, essa prova cabal a que se fala, a que se referem as pessoas, inclusive o próprio presidente da Ordem, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falou, creio eu, que por engano, só pode ter sido, porque o homem é versado em direito, que seria necessária para a abertura de um processo de impeachment que houvesse provas contra a presidenta. Obviamente, isso não procede. Isso não procede, porque as provas de um crime, as provas de um delito, elas são produzidas dentro do processo. Seja um processo penal, seja um processo penaliforme, como é o caso do processo de impeachment. Então, quando se abre um processo de impeachment, a Câmara escolhe uma comissão, a Câmara dos Deputados escolhe uma comissão para investigar e ver se realmente houve ou não, certo? O cometimento de crime. O que é necessário para se abrir, então? Uma denúncia apontando indícios de crime, certo? A gente pode até depois, aqui, em outra oportunidade, examinar se existem ou não esses indícios para a abertura do processo de impeachment contra a presidenta Dilma, certo? A gente pode até
Posso até depois fazer um vídeo. Agora, são tantos os indícios e tantas as possibilidades de abertura desse processo que um vídeo só de 10 minutos não vai dar vencimento. A gente vai ter que escolher tipo por tipo que poderia, em tese, a presidenta ter incorrido para analisar se há indícios ou não. Certo? Mas o fato é que, independente do caso concreto, para a abertura de um processo de impeachment, não é necessário prova cabal. Não é necessário um juízo, como a gente fala em direito, um juiz exauriente a respeito dos fatos. É necessário que exista um corpo de indícios bastante fortes, certo? E uma probabilidade, um juiz de probabilidade seguro, mas não completamente formado. Obviamente que não vai ser qualquer denúncia, obviamente que não vai ser qualquer alevosía, obviamente que não vai ser qualquer maledicência que vai fundamentar a abertura de um processo de impeachment. Óbvio que não. Óbvio que não. O pedido tem que ter um fundamento, tem que trazer documentos mostrando esses indícios, etc. E tal. Então, assim, não se abre o processo de impeachment à toa. Então, mas como esse processo não é aberto com provas cabais, né, o que acontece? O presidente, certo, tem todo o direito de, dentro do processo, exercer sua defesa e contraditar as provas que apareçam, os documentos que apareçam, que o impliquem. Então, é o seguinte, o processo de impeachment ele é um devido processo constitucional em que o presidente investigado tem todos os mecanismos de defesa e é lá onde se discute de fato se ele cometeu ou não um crime de responsabilidade que estão imputando. Então, causa um certo desconforto ver gente da área, ver advogados experientes, ver juristas, professores, alegando um requisito para abertura que não existe. Eu creio que a paixão partidária sobe a cabeça dessas pessoas e mesmo porque se fosse algo polêmico, se existisse um debate sobre a necessidade de prova cabal ou não, isso aí seria do conhecimento de todos, e aí não, aí a gente ia ponderar que não, não é uma questão tão fácil de se resolver, mas não existe essa discussão. Não existe, nem poderia existir, porque prova se produz em juízo. Prova se produz no procedimento investigatório. Como é que você vai exigir prova cabal para instaurar um procedimento de investigação? Se é a investigação que vai verificar se aconteceram ou não os fatos alegados. Certo? E o processo de impeachment acontece no parlamento em duas fases. A primeira fase na Câmara, onde os deputados vão verificar a existência realmente desse crime de responsabilidade diante dos indícios, ou se apurarem e não encontrarem as provas, aí sim, mas não, o presidente não cometeu crime de responsabilidade, faz um parecer e o isenta do processo, arquiva o processo. Tá entendendo? Caso não, se a comissão da Câmara entender que houve realmente o cometimento do crime de responsabilidade, aí sim, lava-se um relatório e remete-se o processo para o Senado, onde o presidente terá nova chance de se defender. Nova chance de se defender. Certo? Lá no Senado também. Só que agora já fora do cargo, suspenso. Suspenso do cargo. Certo? Então o presidente olha lá, e tem um detalhe,
Lá no Senado, mesmo que haja tal prova, mesmo que tenha ficado provado o crime, o parlamento não é obrigado a condenar, a aplicar a pena de impeachment ao presidente. Se por um acaso as condições políticas não permitirem que seja aplicada essa pena, o parlamento pode deixar de aplicar, mesmo tendo as provas do cometimento do crime. Agora, a gente tem que ter em mente o seguinte, que essa conveniência política não é uma conveniência político-partidária, é uma conveniência política institucional. Vou dar um exemplo. Se por acaso houver perigo de guerra iminente, você não vai tirar do posto o chefe das Forças Armadas. É irracional uma coisa dessa. Então, outro exemplo, se por acaso estiver havendo convulsões sociais ou calamidade pública que necessite de tomada de providências do executivo de forma célere, você não vai poder parar o executivo, certo? Tirando o seu presidente, daqui que ele forme nova equipe, etc. e tal, o prejuízo pode ser imenso. Então, existem certas situações em que não é conveniente, mesmo que o presidente tenha cometido algum ilícito de responsabilidade, mesmo que ele tenha cometido esses ilícitos, existem essas situações que o Congresso, que o Parlamento pode dizer, não, mesmo tendo cometido o crime, a gente vai deixar de aplicar a pena por conta desses motivos tais e tais. Então, meus amigos, a minha intenção é contribuir aqui para esclarecer esse ponto de debate, certo? Para a abertura de um processo de impeachment, não é necessário que exista prova cabal. E eu faço aqui um apelo aos colegas da área que parem de fazer, de propagar desinformação, certo? Eu sei que as paixões partidárias, elas falam, às vezes falam mais alto, mas a credibilidade do jurista, a credibilidade do professor, a credibilidade do político, do formador de opinião, fica em xeque se ele começa a propagar informações erradas, a propagar, descamba para mera propaganda política, tá entendendo? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer, e eu agradeço a atenção. Até o próximo vídeo. Obrigado.